aqui para gravar, depois eu vou deixar disponível para vocês. Beleza, agora já está gravando, né? Então, temos aqui a Carolina, Cícera, Julie, Lindalva, Lorena, Stephanie, Tainá, boa noite a todas. A Amanda está entrando, boa noite. Sejam muito bem-vindas. Bem-vindas. Então, vamos continuar aqui o que eu estava falando semana passada, né? Essas regras aí de documentação das normas de ABNT. Eu vou passando aqui os slides e algumas coisas eu vou repetir para vocês. Para ficar mais fácil, né? Aquilo que a gente já havia conversado semana passada. E qualquer dúvida que vocês tiverem, por gentileza, podem me interromper e perguntar, certo? Sugiro também vocês fazerem as anotações de vocês, né? Quem tiver com caderno e caneta, lápis aí, para vocês fazerem as anotações, porque a partir de semana que vem eu já vou começar a cobrar o referencial teórico, né? Aquela parte de buscar nas bases científicas, né, artigos e documentos para estar dando subsídio ao trabalho de vocês, né? Então, acredito que para quase todos, e acho que faltou 1 ou 2 grupos para eu dar o retorno, mas para quase todos já deu retorno, então nós podemos continuar aí, né, com as nossas aulas, pelo menos até o final de maio. Acredito que as aulas serão remotas dessa forma. E dá para a gente perfeitamente continuar aqui, né? Porque nós estamos construindo um projeto de pesquisa. Tudo bem? Depois dessa introdução inicial, alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa? Pessoal, eu sei que vocês já viram isso aqui, semana passada eu falei também, e alguns de vocês falaram que viram isso aqui no primeiro ou segundo período, não tenho certeza quando que foi, mas uma parte extremamente importante, que são as citações e as referências, né, do projeto de pesquisa, bem como também documentos científicos que vocês venham até colocar no projeto de pesquisa de vocês. E aí, como eu falei, todo documento que vocês retirarem de um artigo, dei alguns exemplos semana passada, né? Você não pode simplesmente colar lá no seu trabalho e achar que está tudo certo. Não pode fazer isso, né? Nós temos que tomar cuidado com o plágio, né? E o plágio é uma coisa séria e complicada, né? O aluno pode ser até desclassificado, o trabalho pode ser até reprovado, né? Por causa de plágio, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Como é que a gente elimina o plágio? Fazendo as citações tanto diretas quanto as citações indiretas. Foi isso que eu falei para vocês. E entender como é que faz essas citações e, posteriormente, fazer as referências é a nossa ideia de hoje, né? E eu vou finalizar, dar um apanhado geral sobre todo o contexto que envolve a questão das citações e das referências. Beleza, vamos lá, então. Então, as citações seguem uma normativa 10.520 de 2002, da ABNT, né? Essa que está em vigor até hoje, apesar de ser de 2002, mas até hoje já está em vigor. Já as referências, ela era também de 2002, mas ela foi atualizada no finalzinho de 2018. Então, eu trouxe essa nova aí, de 2018. Quando for entrar lá nas referências, eu vou falar um pouquinho. As citações aqui, então, é a 10.520 de 2002, né? E as citações, ela nada mais é do que uma menção de uma informação extraída de outra fonte. Menção de uma informação extraída de outra fonte. Quais são essas outras fontes, Herbert? Livros, periódicos, né? Para quem não sabe, periódicos são as revistas, vídeos, sites, entre outros aí, como guias, diretrizes, normativos, portarias, leis, de uma forma geral. É apenas um pequeno trecho, uma pequena menção de uma obra completa. A obra completa nós chamamos de referência. Aí sim, isso vai lá no finalzinho. Aqui a citação, um pequeno trecho, uma pequena menção dessa obra total, essa obra completa. Elas são feitas para sustentar uma hipótese, reforçar uma ideia ou ilustrar um raciocínio. E, acima de tudo, que é o mais importante, que eu gostaria que vocês anotassem, que estiver marcando, fornece quem está lendo respaldo para que possa comprovar a veracidade das informações. É aqui que está o pulo do gato, né? Você comprovar que aquilo é verídico, é verdadeiro. Por isso que eu falei semana passada, eu venho falando, que nós não podemos colocar frases completas,
parágrafos completos com a nossa própria palavra, com as nossas próprias ideias, porque nós, se colocarmos, nós temos que comprovar a veracidade daquelas informações. E aí, nós não fizemos nenhum tipo de estudo científico, nós não publicamos artigos, livros, que a gente comprove aquela informação. Então, como nós não fizemos nada disso, nós temos que buscar em outras fontes, de outros autores, essa comprovação, tá? Então, repetindo, todo texto que você retirar de um documento, você tem que citar, depois referenciar, e nós não podemos colocar com as nossas próprias palavras, nós não podemos criar um texto próprio nosso. Logicamente que eu posso utilizar as ferramentas linguísticas de parafraseamento, que eu vou falar daqui a pouco, utilizar verbos, substantivo, palavras completas, para dar ligação, para dar coesão ao texto. Vai ter parte, como a parte da justificativa, né, que até então entra a parte específica do próprio autor, mas se for uma informação técnica, epidemiológica, ou outro tipo de informação conceitual, nós não podemos escrever com nossas próprias palavras, nós precisamos buscar de um outro autor para que a gente possa colocar no nosso texto. Beleza. Aqui está a 10.520, né? Eu já coloquei esse documento, já tinha colocado há muito tempo atrás esse documento, e também ele vai ficar disponível para vocês. Beleza, vamos lá então. Então, eu já tinha falado semana passada como é que é as citações. Ela tem dois tipos, as citações diretas e as citações indiretas, né? As diretas, eu falei para vocês, é uma transcrição exata das palavras do autor citado. Então, se você copiar e colar no seu texto, né, você está fazendo uma citação direta. E aí ela se subdivide em curta e longa. Eu vou falar daqui a pouco. Já as indiretas, a gente vai expressar o pensamento daquele autor, né? Como? Utilizando a paráfrase. Então, repetindo, nós temos dois tipos de citações. As citações diretas e as indiretas. Diretas e as indiretas. Vamos entender cada uma agora. Bom, temos aqui, então, as citações diretas, curtas e longas, né? Eu dei alguns exemplos para vocês semana passada, eu estou só recapitulando aqui. Né? As curtas, quando você extrai um texto de um artigo, por exemplo, de um documento que ele tem até 3 linhas, nós temos que colocar esse documento entre aspas, nós não precisamos fazer recuo, aliás, nem pode fazer recuo, e o tamanho da fonte é a mesma. Mas o que é mais importante é isso aqui, ó, com aspas, né? Já as longas, ela tem mais 3 linhas, não tem aspas, aí tem aquela chatura que eu falei para vocês, né, que tem um recuo de 4 centímetros na margem esquerda, e aí uma fonte de tamanho menor. A BNT não cita, não fala qual o tamanho da fonte, mas nós convencionamos uma fonte de tamanho 11. Então, gente, estou falando de citação direta. Essa citação direta é uma transcrição literal das palavras do autor, respeitando todas as suas características, sem mudar nada. Se eu não mudo nada, aí eu vou ter que pensar, então quer dizer que o meu texto tem mais 3 linhas? Então é uma longa. O texto tem até 3 linhas? Então é uma curta. E eu estou buscando colocar com as mesmas palavras, sem mudar nem vírgula, completamente idêntico da forma que eu retirei. Nesse sentido, eu tenho que pensar, tem até 3 linhas ou mais 3 linhas. A citação longa, Lorena, espaçamento simples, tá? Espaçamento simples. No modelo de projeto de pesquisa que eu já entreguei para vocês, naquele modelo lá, ele já está com um estilo de formatação com tamanho simples, tá? Com recuo de 4 centímetros, tamanho simples, espaçamento antes e depois do texto, já deixei previamente formatado na forma de estilo, né? Quem tem conhecimentos avançados do Word sabe que temos como colocar esses estilos. Deixa eu ver quem chegou aqui agora. Temos aqui a Andressa, boa noite. A Carolina, boa noite. Cícera, boa noite. Fabiana, boa noite. Franciele, boa noite. Júlia, já estava. Karine, boa noite. Laura, boa noite. Lincalva, boa noite. Já estava. Lorena, Stephanie, Tainá e Tainá. Então, boa noite a todos aí.
Andressa está entrando aqui novamente, tá? Vamos lá, então. Aí, gente, aí você vai falar, fala o seguinte, não, Herbert, eu não quero retirar do texto exatamente e fazer uma transcrição literal. Como é que eu faço? Perfeitamente. Mas nesse caso, são as citações indiretas. Ah, então quer dizer então que se eu interpretar um texto e reproduzir as ideias, mas dando um toque pessoal do próprio autor, aí sim eu vou estar fazendo uma citação indireta. É reescrever, re reapresentar aquelas ideias principais, aquelas palavras-chave, aquelas palavras principais, o mesmo contexto, traduzindo de uma forma fácil e entendível, mas mantendo o mesmo significado. Veja bem, quase todos os artigos que são escritos na forma de parafraseamento, tá? Utilizando citações indiretas. As citações diretas, o pessoal do direito utiliza muito. Por que utiliza muito? Porque lá não tem como a gente ficar alterando nenhuma vírgula de um artigo, de um parágrafo, de um artigo, por exemplo. Então, infelizmente, tem que fazer as citações diretas. Para todas as outras áreas, na saúde, por exemplo, né, é muito comum a gente ver as citações indiretas, né, utilizando o parafraseamento. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês como é que é essa questão do parafraseamento. E aí, algumas características. Não tem quantidade de linhas, né, você pode copiar, traduzir, reescrever, reeditar, né, o texto que você retira lá de uma obra, né, quantas linhas você achar que é prudente, mas tem que tomar cuidado, né, porque não vai também colocar um texto, um textão, né, um parágrafo grande, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né. Não tem aspas, não tem o tal do recuo, né, e a mesma fonte, no mesmo tamanho de letra, mesma fonte, né. Então, aqui que está as características do trabalho. Quando os autores começam a utilizar essa técnica linguística, que é o parafraseamento, ele começa a colocar personalidade, no seu trabalho. Né? E aí a gente consegue ver que o trabalho é do próprio autor, né? Fica fácil a leitura, muito interessante. Beleza. Olha só. Então, como é que as citações elas são apresentadas? De duas formas. Falei para vocês semana passada também. Uma forma que nós utilizamos, que é o sistema autor-data. Como assim, Herbert? Autor-data. Você coloca o nome do autor e a data. Ou o sistema numérico, né? Que é aquele númerozinho que vem no final da frase. 1, 2, por exemplo, aqui. 3. Então, esse aqui é o sistema numérico. Esse sistema numérico aqui, a ABNT também prevê o uso desse sistema numérico, só que na faculdade, no IMEPAC, nós não utilizamos esse sistema, e sim o sistema autor-data, somente o sistema autor-data. Vamos entender como é que essa questão desse autor-data. Ficou um pouco menor aqui, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho para vocês. Vou colocar um zoom aqui. Ó, colocar um zoom aqui vai ficar melhor para a gente entender. Como é que é esse sistema de autor-data? Ele pode estar dentro de parênteses ou pode estar fora de parênteses. Né? Aqui fora e aqui dentro. Né? Vamos entender como é que é essa questão aí de dentro e de fora. Se for um autor, vai estar assim, o nome dele, espaço, abre parênteses, o ano e fecha. Isso aqui é citação fora do parênteses. Agora, dentro do parênteses é tudo, ele vai estar completamente dentro do parênteses. Herbert, quando que eu uso fora e quando que eu uso dentro? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, mas eu vou usar tudo dentro do parênteses quando estiver no final do parágrafo. Do parágrafo não, do texto. Né? Porque às vezes dentro de um próprio parágrafo tem mais de uma citação. E quando que eu uso fora, o nome fora? No começo ou meio da frase. Né? A frase aqui,
que o texto aqui a gente pode considerar também como frase, tá? Então, eu vou utilizar no começo e outro no final. No meio, ou no começo, ou no meio, ou na parte final. E aí, gente, olha só. Então, para um autor é assim. Para dois, se for no começo, no meio da frase, é assim, ó, bem simples, tá? Opa, apagar isso aqui. Bem simples. Se colocar o retângulo, nós vamos colocar no começo ou no meio da frase Franco e Marra e dentro dos parentes apenas o ano. Agora, se for no final, Franco, dois pontos, Marra e assim por diante. Vou explicar para vocês todos esses detalhes com mais informação nos próximos slides. Vamos lá, então. Eu só quero mostrar aqui como é que é o sistema de autor, data, autores, data, e assim por diante. Vamos tocar aqui. Aqui já começa a melhorar um pouquinho. Olha só. Então ele pode vir no começo ou no fim de uma frase. Começo ou fim de uma frase. Aqui nós temos no começo e no próximo slide aqui, ó. Opa, perdão. Esse slide aqui, slide número 9, nós estamos no fim da frase. No slide número 10, nós estamos no começo da frase. Então, as citações podem vir no começo ou podem vir ao final. Se vier ao final, o que é o mais comum da gente encontrar, temos basicamente quatro tipos. Temos com um autor, com dois autores, com três autores, com quatro ou mais autores. E aqui, gente, é regra, tá? É regra. Então, quem estiver anotando, pode marcar essa regra aqui, ó. Com um autor, por exemplo, aqui, Silva, vírgula, espaço e o ano. Com dois autores, uso do ponto e vírgula, uso do ponto e vírgula, aqui, ó, ponto e vírgula, espaço, o segundo autor, vírgula, espaço e o ano. Três autores. A BNT nos permite, ó, três ou mais autores, incluindo o terceiro autor, nós podemos utilizar o etial. Mas, se caso você queira colocar os três, ponto e vírgula separando eles, ponto e vírgula, o último autor aqui, só vírgula, espaço e o ano. Então quer dizer que quando for três ou mais autores, eu posso colocar etial? Perfeitamente. Etial, o que é esse tal de etial? Etial é a abreviação de etiale, que significa e outros, e colaboradores, e demais autores. E aí, a abreviação de etiale é etial ponto. Então, etial ponto é a abreviação de etiale. Que significa e outros e colaboradores. Aqui, então, Silva e outros, Silva e colaboradores, Silva e demais autores. Atenção, vou até colocar um zoom aqui para vocês perceberem. Atenção, muitos alunos erram aqui, ó. Eu vou até apagar aqui para ficar mais fácil. Ó, apagando. Ué, cadê? Apagando aqui, ó. Et, espaço, ao, não é maiúsculo, não é negrito, não é itálico, tem muita gente que utiliza itálico, tá errado, não é itálico, apesar de ser uma expressão em latim, mas ela não é em itálico, tá? Ponto, porque está abreviado, vírgula, seguindo o mesmo padrão anterior, todos tinham vírgula, aqui também vai ter a vírgula, tá? Seguindo esse padrão, espaço e o ano. Então, quando for três ou mais autores, até três eu posso colocar assim. Quatro ou mais autores, eu vou utilizar o etial. A BNT fala assim, ó, se você quiser com três, já pode utilizar o etial, tá? Sem problemas. Beleza. E aí, aqui lá estava ao final e aqui está ao começo, né? Segundo Silva, de acordo com Silva, contudo, Silva, tal, Silva e etial, Silva e colaboradores, enfim. Aí vai depender da forma que você está escrevendo o seu texto, né? Tem várias formas aí. Aqui, por exemplo, com dois autores, utilizou o e, aqui não usa o ponto e vírgula, e sim utiliza
o Ezinho, tá? Esse E é o E normal mesmo, não é aquele E comercial. 3 autores, por exemplo, aqui o primeiro com ponto e vírgula, o segundo separado do terceiro com o mesmo E. Olha só, 2 aqui, ó, igualzinho aqui, ó, tá? Ó, idêntico. E por último aqui, Silva et al. Silva et al. Notem que você pode colocar também Silva e colaboradores, Silva e demais autores. Enfim, você pode utilizar a forma mais propícia de acordo com o seu texto. Pessoal, até agora, dá um salve para mim quem está entendendo. E quem não está entendendo, dá um salve também. Você não está entendendo nada. Beleza. Tô tranquilo por enquanto. Ó, então, estou tentando deixar mais didático possível, né? Estou tentando deixar mais didático possível para que vocês possam compreender o que eu estou falando. Gente, se eu pegar só uma água aqui, que minha garganta está super seca. Só um minutinho. Pronto, voltei. Voltei. Então, aqui, ó. Nós então temos nós aqui então temos a citação direta no corpo do texto e no final do texto, né, como eu tinha falado para vocês, né? Aqui no corpo do texto e aqui ao final do texto. Beleza. Vamos agora entrar para entender perfeitamente como é que é a questão da citação direta curta, direta longa e direta curta, direta longa e as indiretas, né? Vamos entender aí como é que é cada uma, como é que é a questão de cada uma funciona. Bom, na citação direta curta. Lembra que eu falei para vocês que na citação direta curta eu vou extrair um texto exato do meu artigo, né, que eu estou pesquisando, e aí, como eu não estou mudando, eu vou colocar entre aspas. Ó, coloquei aqui entre aspas e entre aspas. Ó, Herbert, por que não foi desde o começo? Porque aqui o autor, quem está escrevendo, no caso vocês que vão estar escrevendo o trabalho de vocês, o autor já começa a colocar o fingerprint, né? Que muita gente fala que é essa impressão digital de vocês, né? Quem tá escrevendo já começa a interagir com o texto de forma a deixar o texto mais fluido. Em muitos trabalhos que eu corrigi, o texto estava travado, estava com ponto em excesso, estava com vírgula, colocando as vírgulas que não era para colocar, era ponto e colocou vírgula, enfim, estava travando, estava truncado o texto. Aqui, ó, o que o cara fez? Ó, fez assim, ó, de acordo com Paulo Freire, né? Paulo Freire aqui é um nome composto, por isso que está dessa parte aqui, né? 1992. As transformações são inspiradas na esperança enquanto necessidade, tal. Essa parte aqui, gente, ó, daqui as transformações são inspiradas na esperança. Esse aqui foi o próprio autor que colocou, fazendo um parafraseamento e compreendendo o que ele estava colocando, tá? Andressa, já repito, eu vou voltar lá, né, chegar um pouquinho mais para frente para vocês aí, tá? E aqui, ao final do texto, lembrando que tem as vírgulas, as aspas, né, tanto no começo quanto ao final. Por que isso? Para você permitir, e foi isso aqui, gente, ó, você colocar
uma palavra, um conjunto de palavras, uma frase antes, no começo do seu parágrafo, permitindo com que você interaja sobre o assunto. É muito feio, já de cara, você já começar com as aspas, né? Muito feio. Interaja com o texto, coloque essas palavras antes, coloque essas frases antes, para que vocês possam contextualizar e deixar o seu texto mais fluido. Evitar o máximo possível de colocar uma linguagem coloquial. Eu encontrei muitos trabalhos com linguagem muito coloquial, do jeito que a gente fala realmente. Está errado. É um texto científico. Então, você tem que dar substância, né, credibilidade ao seu texto, colocando palavras mais técnicas, né, frases mais bem construídas, né. O TCC também serve para isso, para você construir melhor um texto, né, e para você aprimorar a sua leitura e a sua escrita também. Beleza. Citação direta curta. Vamos lá. Nas citações diretas curtas, então, a gente tem as aspas, como eu falei para vocês, né? As aspas, usar as aspas duplas e a indicação das páginas. No entanto, dentro do IMEPAC, nós podemos imprimir, retirar essa indicação das páginas nas citações diretas curtas, tá? Se você quiser deixar, ótimo, a ABNT permite. Mas se você quiser retirar, bom também. Nós permitimos também nos trabalhos do âmbito dentro da faculdade, tá? Então, você pode indicar as páginas nas citações diretas curtas. Herbert, eu não estou entendendo o que é citação direta curta, não. Citação direta é quando você retira exatamente um texto, uma frase de um artigo, cola no seu trabalho exatamente da mesma forma, sem mudar nada, nenhuma vírgula. Aí, você precisa pensar assim, ó, tem menos de 3 linhas? Ah, tem menos de 3 linhas, então eu vou utilizar aspas duplas e fazer as citações ou no começo ou no final. Aqui eu estou fazendo no começo. Aqui um exemplo de uma citação ao começo. Né? Acabei de falar isso aí, ao começo. Poderia ser ao final? Poderia, perfeitamente. Ok. Ah, agora já é a longa. Herbert, quando que eu uso uma citação direta longa? Ó, quando esse for mais de 3 linhas, 4 ou mais linhas, ó, aqui ó, tem 4 ou mais linhas, tá? Aí o que que acontece? A gente tem que seguir umas regras, né? Umas regras básicas aí. A gente tem que ter um recuo de 4 centímetros da margem esquerda. Herbert, o que é a margem esquerda? Essa aqui, ó. Essa aqui é a margem esquerda. Aqui é a margem direita. Recuo de 4 centímetros. Daqui para dentro do texto, 4 centímetros. 4 centímetros para dentro do texto. Né? Espaçamento simples. Notem que aqui o espaçamento está 1,5. Aqui está o espaçamento simples. Ok? Uma fonte tamanho menor. Sugere tamanho 11 de fonte. Tá? Ficar muito atento a isso. Aqui, ó, tá um trecho de um texto exatamente que esse Loubet aí, 2019, escreveu, né? E aí, antes disso, aqui tem um pequeno texto antes, uma pequena contextualização, para depois o autor fazer a citação direta longa. Notem que não tem aspas. Não tem aspas. Então, vocês têm que lembrar daquelas informações que eu passei no começo para vocês, tá? Aquelas dicas lá. Tem mais de 3 linhas, não tem aspas, recuo de 4 centímetros da margem esquerda e tamanho menor. Tamanho menor, tá? Então, não pode esquecer dessas regrinhas aí. Se o texto que vocês copiaram tem mais de 4 centímetros, desculpa, tem mais de 4 linhas, mais de 3, né? Mais de 3 linhas, 3 ou mais linhas, então, vai ter que fazer o recuo, colocar uma fonte menor, espaçamento simples, e sem as aspas, né? São as 4 características básicas deles. Pessoal, até agora, como é que tá indo? Beleza. Então, aqui mais um exemplo, né? Aqui nós temos um texto. Aqui nós temos um texto, né? Um texto anterior. E aqui, ó,
é justamente o que eu acabei de mostrar para vocês. Não tem as aspas, fonte menor, você deve indicar o tamanho das páginas, mas como eu falei para vocês, no âmbito da faculdade, a gente não precisa colocar o número de página e fazer recuo de 4 centímetros. Acaba que a gente vai decorando essas regrinhas aqui, que fica fácil. Fica fácil. Copiou esse texto aqui de um local, não pode modificar, ou você não quer modificar, ou, enfim. Aí você vai fazer o recuo de 4 centímetros, não usar as aspas, tem uma fonte menor do que do texto, tá? Espaçamento simples, entre outras aqui. Quais são as outras? Aqui, intervalo aqui, ó, de um espaçamento geralmente duplo, entre aqui o texto de baixo, tá bom? Então, são essas regrinhas aí que vocês têm que... Vamos lá. Nós temos também algumas outras regrinhas aqui, ó. Citação com omissão de parte do texto. O que é essa omissão? Você não colocar, você está omitindo, né, parte do texto, você está picotando, recortando parte do seu texto e colocando lá no trabalho. Uma citação direta, aqui são todas curtas, tá? Todas aqui são curtas. Nota que está usando as aspas, as aspas duplas, tá? Aqui, aspa dupla e aspas duplas também. E aqui, ó, tá usando colchete com 3 pontinhos. Colchete com 3 pontinhos. Colchete com 3 pontinhos. O que é esse colchete com 3 pontinhos? O que ele indica? Supressão, omissão de parte do texto que você colocou. Você quer retirar um texto, mas o texto é muito grande e você quer pegar só as partes principais. Perfeitamente. Tá? Então, aqui, você vai colocar esse colchete com essas aspas duplas, no sentido de omitir parte do texto. Mas isso não é errado? Não, de forma alguma, isso não é errado. Você pode fazer isso no começo, ao meio ou ao final. Suprimir essa parte do seu texto. Beleza, então, olha só, repetindo então, citações, ela tem dois tipos, citações diretas, citações indiretas. As citações diretas, deixa eu voltar lá, as citações diretas, deixa eu voltar aqui, fica mais fácil, ó. Vamos aqui, ó. Citações diretas, elas podem ser curtas ou longas, tá? Curtas ou longas. Curta, até 3 linhas, longa, mais 3 linhas. Quando que eu vou usar a citação direta? Quando eu fizer uma transcrição exatamente do texto. Se você não fizer a citação, não colocar essa pequena menção que é a citação, né? Dependendo da quantidade de autores, um autor, 2 autores, 3 autores ou mais, você corre o risco de fazer o plágio, tá? Corre o risco de fazer o plágio. Herbert, como é que eu sei? Como é que eu faço para eu fazer a citação? Simples, só você pegar, se for um autor, pegar o último nome daquele autor. O último nome do autor, tá aqui, ó. Vamos supor que seja Antônio Carlos da Silva. Você pegou Silva, é o último nome. Aqui são 2 autores, os 2 últimos nomes. 3 últimos nomes aqui. Quando é 4 ou mais, você vai utilizar o et al. Então, atenção, se você não sabe como fazer a citação, eu estou mostrando para você. Pegar sempre o último nome, tá? Pegar sempre o último nome. Supondo aqui, ó, o autor é Herbert Christian de Souza. Qual que é o último nome? Souza, maiúsculo, né? Vírgula e o ano. Se for ao final, é assim, ó, o último nome. Então, pegar sempre o último nome do autor. 2 autores, os últimos 2 nomes e assim por diante. Então, repetindo aqui, citação direta curta e longa. E tem também as citações indiretas. Vamos entrar nela agora? Deixa eu voltar onde eu estava. Citação indireta. Está aqui. Citação indireta. Slide 16. É a transcrição de conceitos do autor consultado, gente. Conceitos, não é a transcrição direta, literal. Não é. Porém, descritos com as próprias palavras de quem está redigindo o texto.
né? E aí, na citação indireta, o autor tem a liberdade para escrever com as suas palavras e ideias. Olha que bacana. Então, já começa a ter essa impressão digital no seu trabalho. Tanto que é interessante ter as suas características no próprio trabalho. E aí você começa a traduzir o que um autor tá com a ideia principal. E aí, gente, isso é muito bem valorizado. As pessoas elas começam a utilizar ferramentas de linguagem muito mais avançadas, muito mais apropriadas, e até a fala melhora, né? Porque começa a fazer conexões cerebrais que permite com que venham outros argumentos, outras palavras para você refalar a mesma coisa, redizer a mesma coisa, tá? Bom, vamos lá então. Como é que é tecnicamente isso aí? Nada mais é do que você reescrever com suas próprias palavras, utilizando a paráfrase, já vou mostrar para vocês, né? Não tem aspas, a fonte e o tamanho é igual do próprio texto, não tem recuo, espaçamento é 1,5 também, tá? Tamanho 12. E aí, nesse caso aqui, de fato, nós não devemos indicar o número da página. Ó, fica só assim, ó. Jason, vírgula, espaço, 2003. Tá? Então, nesse caso aqui, eu estou fazendo a citação, a forma, um autor, dois autores, 3 autores, 4 mais autores, acabei de explicar para vocês, né? Sempre pegando o último nome do autor e colocando o seu ano de publicação, o último ano do autor e colocando o seu ano de publicação. Beleza. Ó, então, nós temos que utilizar esse recurso linguístico que é a paráfrase, né? Recurso linguístico que consiste na reescrita de um texto, mas mantendo o quê? A sua essência. Mantendo a sua essência em termos temáticos, né? E fazendo uma tradução dentro da própria língua, né? Em pessoas poliglotas, né? Que fala várias línguas, né? Ele começa a utilizar essas ferramentas de paráfrase para aumentar o seu vocabulário. É um processo de recriação. Do seu texto, né? Que não desvincula a ideia central. A gente tem que tomar cuidado, gente. A gente tem que entender que não desvincula a ideia central, tá? Você não pode desvirtuar a ideia central. É escrever a mesma coisa de um jeito diferente. Tirei essa informação desse site aqui. Depois, quem quiser entrar para ver, tá bom? Bom, quais são as principais características da paráfrase? Apresenta o mesmo encadeamento temático do texto original, a utilização de vocábulos e estilos distintos, diferentes, né? Vocabulário diferente, estilo diferente de escrita. Não há comentários críticos, nem de humor, nem de ironia, a ideia daquele texto, né? A gente não pode colocar comentário criticando, nem fazendo humor, nem ironizando, né? E simplesmente reescrevendo a ideia central. Não é, de forma alguma, um momento de você contextualizar ou você criticar aquela ideia, né? Aquela frase. E sim, reescrever utilizando vocábulos diferentes. E aí a gente usa muito isto é, ou seja, portanto, de acordo com, enfim, um tanto de outras palavras para a gente dar fluidez ao nosso texto. O que mais que a gente precisa saber das paráfrases? Utilizar sinônimos, né, como técnica. A gente pode inverter as palavras, semana passada eu fiz isso, né, mas tomar cuidado para não fazer o excesso, não ter um excessivo, fica até feio, né, você ficar invertendo as palavras. Alternância de voz, realizou-se por foi realizado, né, então você alterna essas vozes aí, né, no sentido dos tempos verbais. Utilizar uma ferramenta linguística que é a nominalização. Você utiliza um substantivo para um verbo e vice-versa. Como assim?
Olha só, o exemplo aqui, ó. Esse aqui é um exemplo. O descobrimento do Brasil pelos portugueses gerou muitos lucros a Portugal. Vamos reescrever utilizando essa técnica de nominalização, trocando o verbo por um substantivo. O Brasil foi descoberto. Eu descobri, tu descobristes, e assim por diante. Foi descoberto pelos portugueses e isso gerou muitos lucros a Portugal. O texto, que era o descobrimento do Brasil pelos portugueses, gerou muitos lucros a Portugal, foi reescrito utilizando uma técnica muito simples, muito simples. E aí, também nós podemos colocar comentários e exemplos, né? Podemos colocar vírgula aqui, permitindo que a coroa portuguesa seja uma das mais ricas do mundo. Ponto. Né? Aí, isso aqui é a sua ideia do próprio autor. Isso é de senso comum. Né? Essas frases de senso comum, a gente pode perfeitamente colocar numa paráfrase. Então, eu estou utilizando o recurso de paráfrase para fazer uma citação indireta, uma citação indireta. Essa citação indireta é uma forma de reescrever o texto. A forma de reescrever o texto. Vamos avançar mais um pouquinho. Ó, aqui nós temos um exemplo de paráfrase. Texto original. Quando a mulher cruzava a rua, foi atropelada por um carro. Qual que é a paráfrase? Ao cruzar a rua, um carro atropelou uma mulher. Tá vendo que aqui teve uma certa inversão. O motorista fugiu e não prestou socorro. Não prestou socorro. Porém, algumas pessoas conseguiram anotar a placa. A placa foi anotada por testemunhas no local. O motorista ignorou. Essa palavra não tinha antes. Não tinha. E também a palavra acidente não tinha também, né? E foi colocada agora. Então, você pode colocar a palavra assim, dando o mesmo contexto. Isso que é bacana o negócio. Que causou e fugiu. A vítima foi levada ao hospital mais próximo. Os médicos disseram que sua condição é estável. Como é que foi reescrito isso? Um hospital nas proximidades recebeu a vítima e os médicos falaram que o seu estado é estável. Pronto. O seu quadro é estável. Né? Aqui é condição e aqui colocou quadro. É a mesma coisa. Condição e quadro, né? Mesma coisa. Então, aqui o texto original e um texto de paráfrase mostrando como é que é feito isso. Tranquilo, sossegado. Vamos lá, então. Então, aqui, ó, nós já avançamos para uma terceira parte, né, que muitos têm dúvida. O que é o tal do APUT? O APUT ele pode ser tanto de citações diretas quanto de citações indiretas. Né? A respeito das citações diretas e das citações indiretas, como é que está até então? Tudo certo? Beleza, então. Olha só, gente. Existe um termo que é muito utilizado também em escritas científicas, que é o uso do APUD. Né? Vocês vão ver isso. E aí é o seguinte, o tal do APUD, quando você faz uma transcrição direta ou indireta, né? Igual eu falei, pode ser tanto direta quanto indireta, de uma obra qual você não teve acesso, eu não tenho acesso a essa obra, eu não consegui localizar na internet, eu não consegui acessar o livro, eu não vi esse livro, mas eu sei que um outro autor utilizou ele. Aí, nesse caso, você vai empregar uma expressão latina chamada apud, que significa junto a, ou citado por. Né? O apud significa citado por, para identificar a fonte secundária que foi consultada. Aí, como assim? Ai, meu Deus do céu, como assim? Supondo que a fonte consultada foi essa aqui, ó, do ano de 86. Desculpa, a fonte não consultada, deixa eu apagar. A fonte não consultada foi de 86.
essa palavra aqui, essa frase aqui, ó, além desse aspecto tal, quem falou isso? Foi o Silva, no ano de 86. Aí o Carneiro escreveu uma parte do seu texto citando o Silva. Só que você, especificamente você, não teve acesso ao Silva, mas você teve acesso ao Carneiro. E aí, gente, é o seguinte, então, nesse caso aqui, nós temos que ser éticos e responsáveis, assumindo que, de fato, eu não consegui achar essa frase aqui, essa obra do Silva. Eu não consegui achar essa obra do Silva. Nesse caso, como eu não consegui achar essa obra do Silva, eu vou ter que citar, né? Falar assim, ó, eu não consegui achar a obra do Silva, mas eu consegui achar a obra do Carneiro, que está falando sobre o Silva. Então, nesse caso, eu vou utilizar o APUD. Como que eu uso esse tal de APUD, gente? Como que eu uso o tal do APUD? Olha só, é assim, ó, primeiro eu vou consultar, eu vou colocar a fonte não consultada, né? Que é aquela que eu não tive acesso. APUD não é itálico, não é negrito, tá? Não é em letras maiúsculas. E depois a fonte consultada. A fonte consultada. Então, se eu estou retirando um texto e lá tem aqueles numerozinhos, ou lá tem outro autor, se eu copiar o texto exatamente e não colocar o APUD, eu estou fazendo um plágio. Como é que é isso? Deixa eu mostrar para vocês aqui exatamente o que eu estou falando. Vou abrir aqui um Google Acadêmico e mostrar para vocês. Vou abrir aqui um Google Acadêmico. Melhor, acho que nem precisa, né? Vou pegar aqui um artigo já pronto. Pegar aqui um artigo já pronto para mostrar para vocês como é que é. Deixa eu abrir aqui que eu vou apresentar para vocês. Podia ter colocado aqui, né? Beleza, vamos lá então. Ó, deixa eu projetar para vocês aqui que vocês vão entender. Isso mesmo, Lorena, perfeitamente, é isso aí. Eu vou mostrar aqui para você que é isso aí que você está falando. Ó, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. Tá todo mundo vendo agora esse artigo aí, ó, desenhos de pesquisa? Gentileza, dá um feedback para mim aí, vocês estão vendo. Perfeito. Olha só, gente, isso aqui é um artigo, né? Desenhos de pesquisa. Ok. Bernardo Rochman, Fábio não sei o quê, Renato não sei o quê, Lídia não sei o quê. Ó, 1, 2, 3, 4 autores. Nesse caso aqui, se eu fosse fazer a citação, do meu parte disso lá no meu trabalho, eu tinha que pegar aqui, ó, o Rochman et al. Rochman et al. E o ano, tá? Rochman et al. E o ano. No caso aqui, o ano é de 2005. O ano aqui de 2005, tá? Aqui, ó, ano 2005, ok? Beleza. Gente, aí eu vim aqui, ó. Eu gostei dessa parte aqui, né? Gostei dessa parte aqui e vou pegar aqui, vou copiar e colar lá no meu Word. Aí, beleza. Aí, gente, é o seguinte, essa parte aqui, olha só, todo esse parágrafo aqui foi esse númerozinho aqui. Herbert, o que significa esse númerozinho? Significa a citação. Lembra que eu falei que pode ser na forma numérica ou autor-data? Nós utilizamos o sistema autor-data, mas pode ser na forma numérica também. Onde que está esse númerozinho? O que ele significa? Significa citação e a sua referência, eu vou rolar aqui para baixo, tá lá ao final, tá aqui, ó.
tá? Aqui não está seguindo a norma da BNT, né? Logicamente que aqui é um outro tipo de norma, mas aqui, ó, é um livro, tá? Investigação científica na área médica, primeira edição, São Paulo, editora Manoli, no ano de 2001. E aí o Campana, Padovani e outros aqui, beleza. Aí, gente, é o seguinte, eu tenho que fazer o seguinte, deixa eu colocar aqui, aí eu vou fazer o seguinte, ó, vou pegar essa parte aqui, colocar até aqui, pegar essa parte, vou copiar, vou abrir aqui um documento do Word, vocês não estão vendo, mas já vou mostrar para vocês. Vou abrir aqui um documento do Word, vou colar aquela parte, e aí, como eu copiei de forma literal, vou colocar as aspas aqui, eu já vou mostrar para vocês. E vou fazer o seguinte. O cara chama Rochman, 2005. Vou colocar aqui. Rochman, et al, 2005. E o outro cara lá, tá? O Rochman foi quem eu consultei. E esse aqui, ó, não consultei. Esse aqui eu não consultei, tá? Vou pegar aqui. Vou pegar esse aqui. E só para eu pegar aquele referência, eu vou mostrar para vocês o que eu estou fazendo. É o Campana, né? Campana que falou que lá. Campana et al, ponto, vírgula. 2001. Putz. Deixa eu apresentar para vocês aqui, vocês vão ver o que eu estou fazendo. Então, para te apresentar esse aqui, vou mostrar aqui o que eu fiz, né? Aí vocês vão ver. Ó, vocês estão todos vendo aqui o meu documento do Word, por gentileza? Todos estão vendo o documento do Word? Beleza. Olha só, gente. Eu copiei aquela parte inicial lá, coloquei as aspas duplas. Por que eu coloquei aspa dupla? Porque eu simplesmente copiei e colei sem modificar nada. Nada. Uma citação direta, curta. Por que curta? Porque tem até 3 linhas. E aí, ó, olha só como é que é o lance aqui, ó. Esse cara aqui, ó, o Campana, que de fato escreveu esse texto. Não foi o Rochman, não foi o Rochman. Atenção, eu vejo muitos autores, muitos alunos, de forma indiscriminada, copiar um texto e só citar o Rochman. Tá errado, gente. Tá errado. Isso é plágio, porque não foi o Rochman que falou. Isso aqui foi quem? Foi o Campana, no ano de 2001. Tá? Então, se tem uma citação lá, você tem que preservar aquela citação. Você não pode simplesmente retirar aquela citação e falar que foi tudo do Rochman, tá? E aí, você pode utilizar essa ferramenta desse APUD para você falar assim, ó, eu consultei o Rochman, onde que ele foi publicado no ano de 2005. Só que não foi o Rochman que escreveu essa frase, foi quem? Foi o Campana, no ano de 2001. E como é que fica, então, a citação? Fica Campana et al. Herbert. Por que é et al? Porque são mais de 4 autores. Tá? Eu vi lá naquele artigo que tem mais de 4 autores. E aí, eu estou falando que o Campana, 2001, foi citado por, ou seja, foi APUD, por Rochman, 2005. Lorena, você poderia, se você eticamente, você ir lá no Campana 2001, localizar esse artigo, baixar ele, ler ele, de fato você teve acesso a ele, né? E aí sim, você pode colocar o Campana 2001, tá? Você pode sim.
Eu faço isso. Eu acho interessante uma frase, eu vou direto na fonte. Eu vou lá no Campana, copio, pesquiso na internet, cadê esse artigo do Campana? Ah, o artigo do Campana está aqui. Tá, beleza, o artigo do Campana está aqui, e aí eu consegui acessar esse artigo do Campana, tá? E aí eu não agi de má fé. Eu não agi de má fé com esse artigo aí, porque eu mantive a mesma ideia, a mesma citação, né? Eu não agi de má fé, né? Porque a ideia é essa, a gente não pode agir de má fé, simplesmente copiando de forma indiscriminada e não dando valor, não dando respeito, né, ao autor inicial, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, você pode sim utilizar esse recurso de estar localizando o autor inicial, né, o autor original, digamos assim, o autor original daquele texto, tá? Mas desde que de fato você tenha acessado ele. Beleza? Então fica dessa forma aqui, ó. O uso do APUD. Deixa eu voltar agora aqui a compartilhar novamente o meu arquivo, tá? Vamos lá, estava aqui, tá, na página, artigo, slide número 19, 20, isso, tá aqui, beleza. Vamos lá. Ó, vamos lá, agora vamos parte por parte, né? Aqui, citações com dois autores. Como é que é a citação de dois autores? Deixa eu aumentar o zoom um pouquinho, né? Pode ser no começo, pode ser no final. No começo, utilizando os últimos sobrenomes e o ezinho, né? O ezinho entre um e outro. E já, ao final, utilizar o ponto e vírgula. Ponto e vírgula, espaço, o último sobrenome, né? Lembrando que aqui, como está ao final, entre parênteses. Se for ao começo, eles não ficam entre parênteses, e o que fica entre parênteses é apenas o nome. Detalhe, gente, ó, quando é de fora, isso eu já falei, mas quando é de fora, letras minúsculas. Quando é ao final, dentro do parênteses, letras maiúsculas. Repetindo, e limpando aqui, repetindo. Dois autores, se for no começo, letras minúsculas, se for ao meio também, letras minúsculas, tá? O que é letras maiúsculas? Apenas as iniciais. E a parte final aqui, se for ao final, aí sim, são todas letras maiúsculas, tá? São todas letras maiúsculas e tudo dentro do parênteses. Três autores. Zaccarelli, ponto e vírgula, Fishman e Cunha. Usar ponto e vírgula entre os dois primeiros autores e a letra E, né? Letra E, entre o penúltimo e o último autor, né? Aqui é o primeiro autor, segundo autor e o último autor. Se for ao começo, letras minúsculas e apenas o ano entre parênteses. Se for ao final, ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula, né? Utilizar sempre o ponto e vírgula, tá, gente? Utilizar sempre o ponto e vírgula para separar um do outro e, no último aqui, utilizar só a vírgula, tá? Essa é a regrinha aí. Aqui, 3. Quando é 4 ou mais, né? 4 ou mais autores, aí nós vamos utilizar o quê? O etial. Etial. Citar apenas o primeiro autor, utilizar a expressão etial, que significa de mais autores, né? E aqui, ó, notem que, vou até aumentar um pouquinho, não tem aqui a vírgula, tá, gente? Só o ponto da abreviação. Lembra que o etial é etiale, né? Tá abreviando o ali por ao.
E letras minúsculas, né, como eu acabei de falar, e o ano, apenas o ano em parênteses. Alguém quer falar? Alguém quer perguntar alguma coisa? Acho que não, né? Beleza. Tirei aqui o meu vídeo, porque às vezes consome muita banda de vocês, então vou tirar um pouco o vídeo aqui. Olha só. Então aqui, nós temos aqui o etial ao final, que é o mais comum da gente ver, né? Aí tá assim, ó. Lotufo, etial, ponto, vírgula, espaço e o ano, tudo entre parênteses, tá? Tudo entre parênteses. Ó, ponto, vírgula, espaço. Tem muita gente que esquece o ponto, tem gente que esquece a vírgula, tá errado. O ponto é da abreviação, a vírgula é da regra, tá? Então, não pode esquecer esse joguinho aí. Aqui tem um erro, gente, ó. Olha o erro aqui, ó. Olha esse erro. Colocou o ponto final antes do parágrafo, antes do parênteses. Está errado. O ponto só vem aqui, ó. Tá? Isso aqui está errado. Esse modelinho que eu tirei está errado, tá? Não vem ao final. Esse ponto aqui não vem aqui, vem somente aqui ao final, tá? Somente ao final. Vamos seguir aqui. Ó, estou passando tudo para mostrar para vocês como é que é aqui. Aí nós temos aqui as citações de vários autores com a mesma ideia. Ah, alguém me perguntou isso, tá? Eu posso colocar 2 ou mais autores? Posso, perfeitamente. E, aliás, isso é uma técnica muito bacana para mostrar para quem está lendo que, ó, leitor, olha o tanto que eu sou foda. Sou foda mesmo. Eu pesquisei um tanto de autores aí para expressar a mesma ideia, porque eu sou foda na pesquisa. Olha, por quê? Eu pesquisei o Packer, Wall e Jackson, que é um trabalho único de 97, e também pesquisei o Packer de 2000, né? Falam isso aqui, ó. Fala essa proposição aqui. Fala essa proposição aqui. Então, você pode colocar 2, 3, 4, ou quantos autores artigos, né, e de outros autores, você julgar importante, né? Citações de autores com o mesmo sobrenome. Ah, isso aqui é uma parte importante, uma parte bacana também. Se caso tiver 2 ou mais autores com o mesmo sobrenome, o que a regra nos permite? Utilizar, nesse caso aqui, ó, os seus prenomes, o seu primeiro nome, né? As iniciais do seu prenome. Aqui Costa J, Costa M, né? E aqui são 2 autores do mesmo ano, né, 84, né, e aí nós podemos utilizar. E aí, se o prenome for o mesmo aqui, você, aí sim vou ter que escrever, né, infelizmente eu vou ter que escrever aqui, as iniciais forem, colocar o Celso, né, Barbosa, que é muito difícil de acontecer, mas pode acontecer, né, então tem essa regrinha aí. Tá com dúvida? Volta depois nesses slides aqui e dá uma olhada. Olha só, sobre esses espaços aqui, tem muita gente que erra também, né? Aqui nós temos o certo e errado, né? Olha só, o certo. Silva, vírgula, espaço, o ano, tá? E aqui número de página, espaço, P, que é a abreviatura de página, ponto, por causa da abreviatura, espaço e o número da página. O que é errado? Não dá espaço aqui, ó. Não dá espaço aqui. O que é errado também? Não dá esse espaço aqui, não dá esse espaço aqui, não dá esse espaço aqui também, tá? Sempre tem, depois da vírgula, tem um espaço. O que é errado aqui, ó? Entre o ponto e vírgula, não tem um espaço. Tá? Então, aqui precisa ter esse espaço aqui entre o ponto e vírgula, tá bom? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Eu vejo muitos alunos errarem nesse espaço aí, tá? Tem que ficar atento a essa parte aí. Beleza. Pessoal, essa foi a parte das citações. Até aqui, como é que tá? Dá um salve aí para mim, por gentileza, para falar como é que tá essa questão aí das citações. Porque, entendido como é que é a citação, nós vamos passar para as referências.
estamos, então, com 12 participantes aqui, né? 12 participantes aqui na sala, tá faltando muita gente. O pessoal vai ter muita dificuldade com isso depois e vai dar ruim. Vai dar ruim, porque depois vai ficar perdido. Ficar perdido nessa parte aqui, vai ler as regras, não vai entender nada. Fala, Cícera. O et al. É aquele... Quando é 3 ou mais autores. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu achar o slide aqui que eu vou te mostrar. Quando é 3 ou mais autores, você vai utilizar o et al. Aqui, ó. Aqui está colocado 4 ou mais, mas até com 3 já pode utilizar. Quando tem um autor, 2 autores, 3 autores, 4 ou mais autores, né? Aí você vai utilizar o et al, que significa e demais colaboradores, né? Esse et al e demais colaboradores é que você vai estar utilizando o et al. Na verdade, foi a Andressa que perguntou, né? Do et al. A Cícera não falou. E ok, não sei o que é esse ok. Não sei. Então, quem perguntou sobre o et al, quando lá no trabalho tem mais de um autor. O trabalho tem tem mais de 3 autores, aí utiliza o et al. Podemos seguir? Como eu estava falando, né? Aqui nós temos 12 participantes. Depois vai começar a dar ruim, porque aqui eu troquei agora nas referências, né? A referência é a obra completa, né? Antes eu estava fazendo uma pequena menção, que é as citações. O que é essa referência? É um conjunto padronizado, descritivo, retirado de um documento, né? Permite a sua identificação completa e individual, né? As referências aparecem em uma lista ao final do meu trabalho, né? Onde que eu consultei e citei. Aqui que está a malandragem do negócio. Consultei e citei. Vocês vão encontrar referências bibliográficas. Bibliografia, né? É diferente de referências. Quando fala bibliografia, eu apenas consultei, mas não citei. Agora, quando fala referências bibliográficas ou apenas referências, aí eu consultei e citei no meu trabalho. Andressa, então se eu ler 3 ou mais autores, não é se ler 3 ou mais autores, se você pesquisar um artigo e esse artigo tiver 3 ou mais autores, aí sim você vai colocar o et al, né? Então, se o seu artigo que você está consultando tem 3 ou mais autores, você vai colocar o et al, tá? Pessoal, pode perguntar, viu? Que a hora de perguntar é agora, porque depois, sozinho, na hora que você estiver fazendo seu trabalho, você vai ter dificuldade de entender o que é cada item, passo a passo aí, tá? Então, uma coisa são as citações, outra coisa é a obra completa daquela citação, tá? Vai vir numa lista, tá? Essa lista, ao final do seu trabalho, vai ter essa lista em ordem numérica não, desculpa, em ordem alfabética, né? E aí tem várias e várias regras para ser seguido. Muito mais chato e muito mais complicado do que as citações. As citações é simples, né? Ou é no começo ou no final. Letras minúsculas ou maiúsculas, se for no começo, letras minúsculas, se for ao final, tudo maiúsculo, né? Sistema autor, data, né? E aqui nós temos algumas características. Vamos passar. Olha só como é que é essas características aqui. Na parte final do seu trabalho, você vai ter lá referências. Beleza? Na parte final do trabalho vai ter referência. Vamos lá, parte por parte. A lista ela tem que estar
Alinhado à esquerda, não é justificado, tá? Aqui está até mostrando como é que é esse alinhamento. Vou dar um zoom aqui, ó. A lista deve estar alinhada à esquerda. Lá no Word, você tem que selecionar essa opção aqui, ó. Alinhamento à esquerda. O item referências, o título deve ser centralizado e sem aquele indicativo. Por exemplo, 3, 4, 5, 10 pontos, por exemplo, referência. Não pode ter isso, tá? No modelinho que eu já passei para vocês, já está dessa forma aqui. Aqui tem um erro de português, pelo amor de Deus, tá? Esse aqui eu tirei de um outro documento, já estava com esse erro de português aqui. Tem um acento circunflexo aqui. Eu detesto erro de português. Detesto. Tanto de gramática, quanto de ortografia, quanto de concordância nominal, verbal. Eu detesto, né? Em textos científicos, a gente tem que ficar muito atento a esses erros de português, tá? Observa bem, passa o corretor ortográfico lá do Word, para vocês verificarem, tá? Não cometam erros de português, porque é inadmissível em escrita científica, né? Qualquer tipo de erro de português, seja de gramática, de ortografia, de concordância verbal ou concordância nominal, tá bom? Então, há muito cuidado com isso. Bom, que mais? A ordem aqui, ordem alfabética crescente de A a Z, Amaral, Carparrós, Costa, Guerra, tá? Ficar muito atento a isso aí. O que mais que tem aqui? A fonte, se você está utilizando fonte Times, é a mesma fonte, Times. Se você está utilizando Arial, é a mesma fonte, Arial. Lembrando que somente essas duas fontes que são aceitas, Times e Arial, tá? Isso eu já falei para vocês lá atrás. E aí, só Times e Arial, se você estiver utilizando, é a mesma, tá? Não pode mudar, não pode colocar calibre, câmbio, entre outras aí. É uma ou outra. E qual o tamanho? A mesma, tamanho 12, tá? Você não vai mudar o tamanho, tá? Se está utilizando tamanho 12 no seu texto, vai manter o tamanho 12 também, ok? O que mais? Os espaços simples, né? Aqui, ó, aqui a ideia é que espaçamento simples entre uma linha e outra linha, tá? Uma linha e outra linha. Já aqui, ó, entre uma referência e outra referência, vai dar um enter, né? Um enter entre as referências. Deixa eu ver quem perguntou aqui. Quem mais não está saindo áudio? O Fabiano está falando que não está saindo áudio lá. A Lorena está falando que está normal. Fabiana, sai e entra. Ok. Sair e entrar novamente. Beleza. Ó, então, recapitulando aqui, ó. Espaçamento é simples entre uma linha das próprias referências e outra linha. Entre uma referência e outra, dá um enter de separação. Dá um enter de separação. Esse é o básico. Beleza. Vamos avançar aqui. Vamos lá. Eu fiz recortes aqui da própria norma, tá? Da própria norma da ABNT, a 6023 de 2018. Fiz aqui pequenos recortes daquilo que é mais usual. Atenção, a norma tem mais de 70 páginas. É muita regrinha, é muita coisa, tá? Muita regrinha, é muito detalhe para vocês observarem, para vocês verem, mas vou passar aqui a parte mais importante para vocês, tá? Nós estamos no slide 34 de 41 slides, então está chegando na parte final. Beleza. Ó, como é que eu faço a referência de artigos científicos? Artigos, tá, gente? Como é que eu faço? Aqui é a regra básica, ó. Aqui é a minha regra básica, aqui embaixo alguns exemplos que eu deixei. Primeiro, o nome dos autores, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, quantos autores forem, ok? Título do artigo não é em negrito, não é em itálico, não é sublinhado. Título da revista, essa sim,
é negrito. Não é itálico, não é sublinhado, mas é em negrito. Pode estar abreviado ou não, tá? Se for abreviado, tem que seguir o mesmo padrão para todos. Local de publicação, número do fascículo, páginas iniciais, finais e ano. Vamos entender aqui nos exemplos que eu dei para vocês aqui. Ó. Vou aumentar um pouquinho. Ó, tá aqui, ó. Autor, primeiro autor, nome, o primeiro nome, o segundo nome do primeiro autor. Então, vai ficar o último nome, maiúsculo, vírgula, espaço, primeiro, ponto, espaço, o segundo nome, ponto e vírgula. Tá? Essa que é a sequência aqui, ó. Tá bom? Então, se fosse eu como autor, seria Souza, vírgula, H de Herbert, ponto, espaço, C de Christian, ponto e vírgula, né? E teria um segundo aqui. Supondo que, um segundo aqui, deixa eu pegar aqui o nome de um autor aqui. Vou pegar aqui da minha querida Stephanie de Mônaco. Vamos pegar aqui, querida Stephanie. Vou pegar aqui. Ó, da Stephanie é Stephanie Renata de Souza Viana. Então, seria assim, ó. O segundo autor seria aqui, ó. Viana. Deixa eu apagar isso aqui. Vou colocar tudo juntinho aqui agora. Ó, seria assim. Souza, meu nome, vírgula, H de Herbert, ponto, espaço, e Christian, ponto e vírgula. O segundo autor seria Stephanie, que o último nome dela é Viana. Viana, vírgula, primeiro nome, Stephanie. Segundo nome dela aqui é Renata de Souza Viana. Stephanie Renata, ponto, Souza, ponto, vírgula. Tá? Então, seria Souza, que é o meu último nome, H de Herbert, ponto, Christian, só o C, ponto, vírgula, ponto, né, ponto e vírgula, espaço, aí a Stephanie. Viana é o último nome dela, vírgula, primeiro nome, ponto, espaço, segundo nome, ponto, espaço, último nome antes do último nome mesmo, né, último prenome do meio, S, Soares, né, ponto, vírgula. Então, seria dessa forma, tá, gente? Ficar atento a isso aí. Já vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso de forma mais prática. Aqui nós temos um autor, 2 autores, 3 autores, 4 autores, 5 autores, 6 autores. Eu tenho que colocar tudo isso? Se você quiser colocar, pode, mas a BNT nos permite a utilizar o et al. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, tá? E aí vem aqui o título do artigo e quem é em negrito? Quem é que está em negrito? O nome da revista, Veterinária e Zootecnia, ano, volume, número de páginas e ano, tá? Elementos básicos que a BNT nos pede. Aqui está colocando suplemento, não precisaria colocar, tá? Não precisaria colocar também, não, só aqui o suplemento que não precisaria, que é complementar. Um outro exemplo aqui. Ó, aqui, ó, não está abreviando os primeiros, tá, gente? Ó, aqui está Joana, tá? E aqui está Hans, aqui são 2 autores, não está abreviando. Eu posso não abreviar, por exemplo, aqui está só um autor. Posso não abreviar? Posso, perfeitamente. No entanto, atenção, se eu abrevio, por exemplo, aqui está o primeiro abreviado. Então, o primeiro artigo abreviado aqui, né? A primeira referência abreviada. Está abreviada. Se eu colocar um abreviado, todos os outros têm que ser abreviados. Se eu não colocar abreviado, todos os outros não podem estar abreviados. Então, ficar atento a essa regrinha aí, tá, gente? Ficar muito atento, porque isso é importante. Se eu abrevio de um, eu tenho que abreviar de todos.
Se eu não abrevio, eu não posso abreviar os demais. Muita gente erra nisso aí. Aqui, de meio eletrônico, né, artigos em matérias de internet, por exemplo, né, eu tenho que colocar aqui disponível, aqui, ó, o mais importante está aqui, ó, disponível em, né, aqui está o segredinho, disponível em, você coloca o endereço na internet e também essa parte aqui, ó, acesso em 2 pontos, deixa eu aumentar um pouco, acesso em 2 pontos, a data e o dia, o mês abreviado e o ano, tá? O mês aqui tem que ser abreviado, tá, gente? É regra da BNT. O mês aqui tem que ser abreviado, tá? As outras informações aqui, aí entra naquilo que eu tinha mostrado para vocês. O último nome, primeiro, o último nome, primeiro, o último nome, os primeiros, tá? Aqui não está abreviando, aqui não está abreviando. Se eu não abreviar, beleza, todos os outros não pode ser, todos os outros referentes não podem ser abreviados. Ah, aqui tem um detalhe importantíssimo. Lembra lá que eu tinha mostrado? Vou voltar aqui, ó. Aqui, ó, de artigos científicos. Quem que está em negrito? O título da revista. O título da revista está em negrito. Aqui, ó, documentos da internet ou de livros, quem que está em negrito? O título do trabalho. Aqui, no caso, projeto de filosofia, tá? Aqui é um e-book. Esse e-book está na internet, então eu citei aqui, coloquei aqui o endereço eletrônico. Vamos passar para frente. De livros, basicamente, o outro, só que não é, eu não coloco esse endereço da internet, não coloco. Vamos lá. Sobrenome em letras maiúsculas, aqui está abreviando, tá? Eu poderia colocar abreviado ou não. Lembrando que se eu colocar abreviado, todas as minhas outras têm que ser abreviadas. O título deve conter o seu destaque, né? E aqui o destaque ele é em negrito. Ah, mas ele pode vir também em itálico e sublinhado. No entanto, o que a gente convenciona? Só colocar negrito, mas a BNT permite. Ó, posso colocar em itálico ou sublinhado. Até alguns professores brigam comigo. Ah, Herbert, você está errado isso aí. Não pode ser em itálico, não pode ser sublinhado. Aí eu falo assim, pode sim. Não, não pode. Pode. Vamos lá, pega a regra lá, 6023 de 2018. Aí quando eu abro a regra, falo, lá pode, ó, tá em negrito, itálico, sublinhado. No entanto, que se eu colocar negrito, todas as outras minhas referências têm que ser negrito. Se eu colocar em itálico, todas as outras têm que ser itálico. Se eu colocar sublinhado, todas as outras têm que ser só sublinhado. Ó, vejam aqui, é ou, não é e ou, tá? É um ou outro, tá bom? E aí, se caso tiver 2 pontos no meu título, né, apenas a primeira parte é em negrito, a outra parte do meu título não é em negrito, tá? Isso é regra também. Regra, deixa eu limpar aqui, ficar mais muito. Então, quem é em negrito de livros, tá? Que eu estou falando aqui de livros, quem é em negrito é o meu título do livro, tá? E aqui, qual que é a regrinha, então, para livros? Título do livro, em negrito, número da edição, local de publicação aqui. O local de publicação é Brasília, né? Editor, Bricket Lemos, editor, e o ano de publicação, ano 99, né? O total de páginas aqui é opcional, não é caráter obrigatório você colocar o número de páginas de referência de livros, tá? Não é obrigatório, né? Eu estou abrindo aqui o Google Books, vou mostrar para vocês o Google Books daqui a pouquinho, né? É uma forma interessante de você buscar. Deixa eu até buscar esse aqui que eu estou projetando para vocês, o contexto dinâmico da informação, uma análise introdutória. Vou mostrar para vocês. Análise introdutória. Análise.
não consegui achar, mas daqui a pouquinho eu acho, tá? Vamos lá. Já, slide 37, ó, livros com 2 autores, coloco então aqui, voltando, né? Voltando. Livros com 2 autores, né? Eu coloco o primeiro, coloco o segundo, como já tinha falado, né? Coloco o primeiro, coloco o segundo, e negrito é o título do meu trabalho. Livros com 3 autores. Primeiro autor, segundo autor, terceiro autor, e aqui eu estou abreviando os demais autores, né? E aqui, negrito é o título do meu livro, né? Do meu trabalho. Em 4 ou mais autores, aí, gente, eu posso lançar mão de et al, né? Isso tanto para livros quanto para artigos, né? Ou demais documentos que têm 4 ou mais autores. Vou colocar somente o primeiro, né? Colocar o sobrenome ou os sobrenomes do primeiro autor e os demais autores vou colocar em itálico. Aqui sim, aqui eu vou utilizar em itálico, tá? A regra nos fala isso. Colocar et al, tá bom? E aqui, capítulos de livros, né? Depois vocês dão uma olhada aqui, porque a gente tem essa regrinha aqui do in, né? Quer dizer, dentro de... Como é que é essa questão de capítulos de livro, né? O livro é Histórias do Amapá, segunda edição, né? Editora Vulcano, ano de 94. Beleza. Aí, na página 41 a 47, tá lá um capítulo que foi o Santos que escreveu, A Colonização da Terra. A Colonização da Terra, né? É um capítulo que está dentro do livro do Santos. Então, como é que eu vou fazer essa referência, né? Vou colocar o Santos, que é o autor daquele capítulo, fazendo a referência de forma correta, Santos, vírgula, os primeiros nomes, né? O título, né? Não é aqui em destaque, a colonização da Terra, e esse capítulo está dentro de quem? Está dentro do livro A História do Amapá, que foi o Santos FR que escreveu, né? E por coincidência aqui é o mesmo, tá? É o mesmo autor aí que escreveu, tá? Aqui tem um outro exemplo, para a gente contextualizar, depois vocês dão uma olhadinha nesse outro exemplo aí. Então, de forma genérica, de forma geral, como é que é a questão? Título do livro, nome do autor do livro, né? Título do livro em negrito, número da edição, local, publicação, editora, antipublicação. Aqui está, como eu tinha falado para vocês. Beleza. E aqui, então, se vocês forem utilizar esses slides meus aqui para fazer a citação de alguma parte, né? Aqui já deixei pronto já com a data de hoje, né? Souza, vírgula, H. Espaço C. Citações e referências, 5 de maio de 2020, 43 slides, material apresentado em aulas do Centro Universitário MEPAC. Então, aqui já até coloquei como que você vai referenciar esses slides aqui, essa aula minha, se caso você for utilizar. Eu acredito que não vai estar utilizando, porque vai utilizar as normas de forma completa. Beleza. Aqui, então, deixa eu voltar aqui. Vou colocar aqui do Google Acadêmico, né? Eu vou abrir aqui uma página da web, uma guia do Chrome aqui, né? Do Google Acadêmico. Vou mostrar para vocês aquilo que eu já tinha mostrado, né? Aquilo que eu já tinha mostrado para vocês, que é a questão de como a gente tem a questão das aspas lá que nos ajuda a facilitar, né, a questão de construir as minhas referências, né, para que eu não corra o risco de fazer isso de forma manual e errar. As aspas do Google Acadêmico me ajuda, né? Lembrando que se eu clicar aqui nas aspas do Google Acadêmico, eu tenho aqui a NBR 3. E aí me ajuda bastante, ó, já está construído aqui, né, a minha referência, né, em negrito. Quem que está em negrito é o título quem está em negrito aqui é a revista, né, Veredas Favip,
Revista Eletrônica de Ciências, volume, número e ano, né? Aqui, gente, está faltando número de páginas, tá? Está faltando número de páginas esse artigo aqui. Nem sempre isso vem completo, tá? Vocês precisam compreender a regra para estar verificando, sim. Ó, o que está faltando? Está faltando aqui o número de páginas. E aí, como é que eu faço, então? Ah, simplesmente eu vou abrir ele, vou acessar aqui o PDF. E dentro do PDF eu vou verificar quais são os números de página. Ó, vou vir aqui, ó, ver que não fala qual é o número de página. E isso aqui não fala, então eu vou contabilizar desde a primeira. Página 1 até a página 7. Página 1 até a página 7 está bem em cima aí, né? Página 1 até a página 7 está bem aqui em cima. E aí, então, eu vou estar contabilizando lá. Ficou faltando apenas, né, essa informação aí do número de página. Então, deixa eu voltar aqui. Então, do Google Acadêmico, então, quando eu clico aqui nas aspas, está faltando aqui, ó. Antes do número do ano, colocar página P.1, espaço tracinho 7, né, vírgula, e o ano de publicação. Vamos ver aqui o segundo das aspas aqui que você tem. Ó, aqui já tem, ó. Beleza, ó. Esse que já tem o número de página. Esse que já está completinho, ó. Já está o título da revista em negrito, volume, número, páginas, né, daquela publicação lá, e o ano. Né? Lembrando que aqui, ó, ele está trazendo de forma integral os nomes, tá? Se você copiar esse aqui e colar lá no seu projeto de pesquisa, todos os outros têm que estar por inteiro. Se caso tem um que tiver abreviado, que é esse aqui de baixo, ó, que está abreviado, não é, a gente não utiliza esse formato aqui do APA aqui, tá? Se caso tiver um abreviado, tem que colocar todos abreviados. Vamos ver se esse aqui, ó, esse aqui também tá os nomes inteiros, tá, ó, completinho, ó, volume, número de páginas e o ano, tá? Então, acho que é uma forma interessante você estar utilizando para você colocar lá no seu projeto de pesquisa. Bom, basicamente é isso que eu ia mostrar para vocês. Dúvidas, pessoal? Quem quiser abrir o áudio para perguntar, já deixei esse material lá no Black de vocês, né? E agora eu vou encerrar aqui a minha gravação